Irmãos, abramos a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Oremos. Senhor bendito, nós estamos diante do Senhor, agora depois de cantarmos ao Senhor, orarmos ao Senhor e lermos a Tua palavra, desejosos de ouvirmos o Senhor nos instruindo e nos orientando. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, abra os nossos olhos para que contemplemos a maravilha da Tua lei. Que o nosso coração se maravilhe e se admire ainda mais do Senhor, do nosso amado Redentor Jesus Cristo. Por favor, Senhor, nós rogamos, pedindo aquilo que o Teu Filho comprou por nós na cruz. Amém. Irmãos, imagine um engenheiro e um construtor de um grande e belo prédio. Ele o projetou, irmão, de uma forma sem igual, nunca vista antes, com paredes sofisticadas, com acabamentos e detalhes tão bem feitos, com tanta precisão, que todo mundo se admira desse edifício que foi construído. Só que na hora de construir, ele disse que fez a base de um jeito, mas na verdade fez de outro, que realmente não pode sustentar aquele prédio. Surgem então duas coisas, irmãos, a partir disso. Como crer então na capacidade e veracidade desse engenheiro que mente sobre uma coisa tão fundamental, a base de um edifício? E a segunda coisa, como confiar que esse prédio ele se sustenta se o relatório desse engenheiro, escrito sobre a construção desse prédio, é diferente daquilo que deveria ser, do que realmente sustentaria esse prédio? É uma situação muito constrangedora para um engenheiro tal situação, irmãos. Mas essa situação do engenheiro é a mesma situação que muitos crentes colocam Deus quando falam que aquilo que foi descrito na Escritura Sagrada acerca da criação, na verdade, é mitológico e não factual e histórico. Deus construiu um prédio belíssimo, é toda a revelação, é toda a obra da providência e da redenção, mas há uma base, e essa base é a doutrina da criação. Se Deus mente sobre aquilo que Ele diz acerca da doutrina da criação, Deus não é confiável nas demais coisas. Por isso, irmãos, o autor aos Hebreus vai nos falar exatamente sobre o ponto importantíssimo acerca da nossa fé. É nós confiarmos no testemunho de Deus. Especificamente, ele vai falar aqui sobre o que é relatado no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra, em Gênesis 1 e 2. Ora, irmãos, há uma coisa interessante aqui nesse texto. Nós vimos no ano passado, em novembro, o versículo 1, o conceito geral acerca de fé, e hoje pela manhã nós vimos o versículo 2, que fala sobre a aplicação e a exemplificação dessa fé que esses homens e a igreja de Cristo no Antigo Testamento teve, pela qual eles perseveraram. E nós vimos que o autor vai falar agora no capítulo 11 exatamente sobre o exemplo dessa fé que nos conduz à perseverança até o fim. Só que quando você lê o versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram testemunho. E você vê o versículo 4, pela fé Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Aí você fica perguntando, por que tem o versículo 3 aqui no meio? Parece que seria tão mais fluido que você tivesse o 2 e o 4 já juntados, porque se ele falou do testemunho dos antigos, da aprovação que eles receberam de Deus, então faz mais sentido que ele já emende com a descrição desses que ele está se referindo. Só que o ponto aqui, irmãos, do porquê que o autor coloca o versículo 3, nós temos o versículo 3, é que se a fé é exercida pelos homens na terra, ela deve começar pelo fato básico de que Deus é o Criador de todas as coisas, conforme descrito por Ele. Essa é a primeira base, irmãos, para crer que Deus é o Redentor, para ter a fé salvadora verdadeira.
Se eu não creio que Deus é o Criador de todas as coisas, conforme Ele diz na Escritura Sagrada, eu não posso crer e eu não posso ter a verdadeira fé salvífica, porque uma coisa não pode ser separada da outra. Uma não existe sem a outra, irmãos. E é uma das marcas presentes da fé que agrada a Deus, é crer que Ele é o Criador de todas as coisas, tal qual descrito na Escritura Sagrada. Por isso, irmãos, a pergunta que vai permear todo o sermão é: crente, você que professa a fé em Cristo, você tem essa fé conforme descrita aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 3? Qual é a natureza dessa fé, irmãos, que o autor tem falado? Nós vimos hoje pela manhã que a fé que o autor vem falando é uma só. Isto é, não há dois conceitos de fé como alguns querem separar. O conceito de fé para milagres e o conceito de fé salvadora. A fé é uma só. A fé salvífica no Filho, que é colocada no Filho de Deus. E essa mesma fé que é colocada no Filho de Deus é também a mesma fé que crê nos relatos de Deus. Não é uma fé distinta àquela que confia na Escritura Sagrada. É exatamente essa fé que Deus coloca em nosso coração, que nos salva em Cristo Jesus, é a fé que nos conduz a concordarmos, a assentirmos com a Escritura Sagrada, dizendo: o testemunho de Deus é verdadeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé salvífica é a fé que crê nos relatos de Deus, pois a fé salvífica crê no relato de Deus sobre a história da redenção, que começou com a criação. Tudo começou, irmãos, lá na criação, lá no princípio. Se o autor está falando da mesma fé, irmãos, então porque a fé em Cristo não está separada da fé no testemunho de Deus. É por isso que o autor coloca aqui o versículo 3 antes do versículo 4. É por isso que antes de falar daquilo que esses homens fizeram pela confiança em Cristo e nas promessas de Deus, ele começa falando que é básico. Essa fé que todos eles tiveram, recebendo a promessa da parte de Deus associada ao Evangelho, essa fé começa com uma coisa: nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Irmãos, preste atenção nisso. Dizer que crê na obra da redenção, tal qual relatada na Escritura, mas não crê na doutrina da criação, tal qual relatada na Escritura, é uma inconsistência absurda. E, infelizmente, irmãos, essa inconsistência está permeando muitos no meio das igrejas evangélicas hoje em dia. São posições irreconciliáveis. Eu não posso dizer: eu creio que Jesus Cristo foi concebido pelo ventre da Virgem Maria, pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, de maneira miraculosa. Eu creio que Deus encarnou, eu creio que Ele viveu uma vida perfeita, eu creio que Ele fez milagres sobrenaturais. Eu creio que Ele morreu injustamente, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Eu não posso dizer isso se eu não creio naquilo que é a base de tudo isso. Esse Deus que tem poder para ressuscitar um homem morto dentre os mortos é o Deus que tem poder para criar o mundo em um ato instantâneo com a sua palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Não foi disse Deus: haja luz, e se passaram milhares e milhares e milhões de anos até que viesse a existir a luz. Disse Deus: haja, e houve. Haja e houve. Apocalipse 4 e 5, irmãos, está exatamente aqui para nos ilustrar que uma coisa não pode ser separada da outra. Veja, por favor, Apocalipse 4, que nós lemos na Santa Convocação. Apocalipse 4, irmãos, em Apocalipse 4, João testemunha toda a criação e toda a igreja de Cristo adorando a Cristo e a Deus Pai por causa de uma coisa, porque Ele é o Criador. Veja o versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua vontade vieram a existir e foram criadas. O que vem logo depois de Apocalipse capítulo 4? Apocalipse capítulo 5. João novamente testemunhando toda a criação e toda a igreja adorando ao Cordeiro e àquele que está sentado no trono por causa de uma outra obra, a obra da redenção. Veja o versículo 9. Digno é de tomar o livro e de abrir-lhes o selo, porque foste morto,
com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E agora o versículo 12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Irmãos, juntos estão os dois capítulos. Deus é louvado pela obra da criação e Deus é louvado pela obra da redenção. A mesma coisa acontece, irmãos, nos Salmos. O Salmo 104, se você for ver, ele exalta e louva a Deus pela obra da criação e da providência. Logo em seguida vem o Salmo 105, que exalta e louva a Deus pela obra da redenção, quando Deus redimiu o povo do Egito. Por que, irmãos, essas duas coisas são apresentadas juntas na Escritura Sagrada? E nós vamos ver outros textos, como, por exemplo, Efésios capítulo 3, versículo 8 e 9. Abra, por favor. Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Sabe o que Paulo está falando aqui, irmãos? Paulo está falando do evangelho que foi revelado nos últimos dias por meio dos apóstolos. Ele está falando, e eu sou um nascido fora de tempo, eu recebi esse privilégio desse Deus que revelou o evangelho. Que Deus é esse? Que criou todas as coisas. A mesma coisa acontece, por favor, Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 16. Versículo 13 a 16. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Isso aqui fala da redenção. Agora Paulo continua. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, a Escritura une esses dois fatos de maneira inseparável. A criação, conforme descrita na Escritura Sagrada, é inseparável da redenção, conforme descrita na Escritura Sagrada. O Deus Criador, irmãos, é o Deus Redentor. Não são dois deuses distintos. E se ele descreve uma coisa acerca da redenção, e nós confiamos nisso, nós precisamos confiar no que ele descreve acerca da criação, irmãos. Se o que define o significado de Criador não for o próprio relato de Deus, e eu posso então pegar qualquer outra teoria humana e colocar no relato de Deus e falar assim, não, vamos só ajeitar um pouquinho, porque isso aqui para o homem moderno ele não vai aceitar. Vamos misturar um pouquinho aqui a doutrina da criação com uma teoria da evolução que surgiu na cabeça de um homem, que é apenas uma teoria e uma filosofia que não é nem comprovado e nem atestado pelos devidos métodos científicos. Se isso pode redefinir o conceito de Criador, justamente qualquer outra teoria humana pode redefinir o conceito de Redentor. Irmãos, é exatamente isso que aconteceu no século passado, quando o liberalismo teológico invadiu as igrejas e eles passaram a questionar a doutrina da criação. Não, porque nós somos homens modernos e nós sabemos que não foi assim. A ciência está aí para provar que foi um Big Bang. Se eu posso atacar isso aqui, por que então eu não posso atacar a doutrina da redenção? E então começaram. Veja bem, é impossível alguém ser concebido sem ser relação entre um homem e uma mulher. Logo, Cristo não foi concebido por obra do Espírito Santo. Cristo foi concebido por alguma relação que Maria teve com algum homem e ela não quis falar. Não tem como um homem andar sobre as águas. Logo, Jesus, na verdade, andou porque ele sabia onde tinha as pedras, ele viu pisando. E começa assim, irmãos. Sabe onde tudo começou? Atacando a base. Atacando a doutrina da criação. Porque os homens não creem que Deus tem poder suficiente para dizer haja luz e haver luz. Por que eu vou crer que Deus tem poder suficiente para gerar um homem no ventre de uma virgem sem relação sexual? Começa assim, irmãos. Uma coisa não é separada da outra.
Ou cremos integralmente, sem adulteração ou acréscimo de opiniões humanas, nas duas doutrinas factualmente reveladas na Escritura Sagrada, ou as duas caem juntas. Como eu já falei outra vez para os irmãos, um ateu falou as seguintes palavras: destrua Adão e Eva, e sobre os seus escombros vocês encontrarão o Filho de Deus. Uma coisa tão certa, irmãos, quanto essa. O que ele está querendo dizer? Vamos atacar a doutrina da criação. Porque se a gente destruir e dizer que ali é um mito, dizer que não existiu um Adão, uma Eva, se não existiu um Adão e uma Eva, não existiu uma queda. Se não existiu uma queda, não existiu o pecado que entrou no mundo junto com a morte. Se não existiu um pecado que entrou no mundo junto com a morte, para que Cristo? Para que Cristo? Vocês percebem, irmãos, que muito do que a igreja evangélica tem defendido nesse ponto hoje é porque ela caiu no canto da sereia. E ela não confia mais no testemunho da Escritura Sagrada. Hoje a postura de muitos na lida com a apologética é: eu preciso procurar alguma coisa que prove a Escritura Sagrada. A Escritura não precisa ser provada. Nós cremos e confiamos nela, porque ela é palavra de Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Juntem todos os homens com seus testemunhos contra o testemunho de Deus, e o testemunho de Deus ainda prevalece. O testemunho de Deus ainda prevalece. A pergunta então é, irmão, no tocante a esse ponto que o autor aos Hebreus está falando, você tem crido dessa forma? Essa é a natureza da fé que ele está falando, que é a fé salvífica. A fé salvífica em Cristo, ela também é colocada no tocante ao testemunho de Deus acerca dos fatos histórico-factuais que ele diz na Escritura Sagrada. Mas tem uma primeira coisa aqui então que ele fala, irmãos. Pela fé, foi o que nós acabamos de ver agora, entendemos que, pela fé, entendemos que. Irmãos, percebamos uma coisa, ele fala entendemos. Ele coloca o verbo aqui, queridos, na primeira pessoa do plural, e nós vamos ver já já o que significa. Mas o ponto que o verbo que ele usa aqui é um verbo que significa entender com a razão. Veja que coisa interessante, irmãos. Pela fé, nós entendemos com a razão que Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra, de forma que as coisas visíveis vieram daquilo que não se pode ver. Tudo começa pela fé. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos deu razão e entendimento para, por meio da fé, crermos nele. A dicotomia que os homens querem fazer entre ciência, razão e fé e revelação é uma dicotomia que Deus não estabeleceu. É uma dicotomia para enganar você e a mim, de que nós somos irracionais, de que nós somos cegos, de que nós somos bestas, de que nós somos todo tipo de coisa inferior aos homens ímpios que não confiam na revelação sagrada. Uma criança de 13 anos que crê na revelação de Deus, tudo que ele fala acerca da criação, é mais sábia do que um cientista pós-doutor nas suas falsas teorias acerca da origem do mundo. Uma criança de 13 anos, vocês crianças, se vocês creem na doutrina da revelação, na doutrina da Escritura Sagrada e na doutrina da criação, como Deus fala, você é mais sábio que um cientista que nega tudo isso. Não existe essa dicotomia, irmãos. E Calvino ele diz de maneira tão clara uma coisa que ele fala assim: em nada diferimos das criaturas irracionais se não entendermos que o mundo foi criado por Deus. Um homem que nega que o mundo foi criado por Deus, ele não é muito diferente do animal irracional, não. Ele não é diferente, não. E Calvino continua: porque os homens são dotados de razão e intelecto, senão com o expresso propósito de reconhecer o seu Criador. Mas é tão somente pela fé que chegamos a entender que foi Deus quem criou o mundo. Deus nos deu razão para servirmos a Ele com ela, mas é pela fé que nós entendemos que Ele criou o mundo. Outra coisa que nos ensina, irmãos, esse trecho, é que as palavras pela fé entendemos, demonstra que o conhecimento não é independente da fé, como alguns homens falam, como eu acabei de dizer. A ciência não poderia rejeitar a ideia de que o universo foi formado pela palavra de Deus, porque esse conceito não depende de avaliação científica dos fatos vistos. Qualquer homem, irmãos, que afirme sobre a origem do mundo, independente da revelação, ou seguindo a revelação mais alguma coisa, ele vai chegar
no resultado errado, ele é digno de receber a acusação de imaginação, de sonhador, porque ele não quer seguir o que Deus fala acerca da criação do mundo. A verdadeira ciência, irmãos, toma como fato certo e busca entender a realidade a partir disso. Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Mas a falsa ciência, ela fica buscando o tempo todo propostas alternativas para isso. O autor está dizendo, irmãos, que quando ele fala que pela fé entendemos, e veja, ele está falando aqui do grupo de todos os crentes, a igreja do Antigo Testamento com aquela igreja presente e agora nós hoje que professam essa fé. Se você olhar os credos da igreja, começa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Cada confissão da igreja reformada, das igrejas reformadas pela Europa, tem lá um capítulo de Deus, o Criador. Foi a profissão de fé da igreja, irmãos. E ele fala que os crentes, eles entendem com o tom de eles se satisfazem. Eles entendem e se satisfazem plenamente com o testemunho de Deus acerca da origem de tudo. Sabe por quê, irmão? Por uma coisa óbvia. Uma coisa tão óbvia que nós deveríamos aquietar o nosso coração e não darmos ouvidos a lorotas que alguns homens, independente da revelação, falam acerca da origem do mundo. Sabe por quê? Porque ninguém, senão Deus, estava lá. É uma cena bizarra. Alguém tentar descrever, eu já tentei fazer isso, irmãos, e passei vergonha. Você tentar descrever um fato que você não estava lá. Mas aquele que estava lá pode testemunhar de tudo como foi. Sabe quem era o único que estava na origem de tudo? Deus. Porque Deus existia antes da origem de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Abra, por favor, Jó. Por favor, irmãos. Jó, capítulo 38, versículo 4. É exatamente, irmãos, o argumento que o Senhor usa para com Jó em sua arrogância. O Senhor diz para Jó: Jó, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Jó, nessa tua arrogância de querer debater comigo como se nós fôssemos iguais, deixa eu só fazer uma pergunta para você, Jó. Onde tu estavas quando eu lancei a terra, os fundamentos da terra? Quando eu criei o mundo? Irmãos, o Senhor está falando para nós que Ele era o único que estava na origem de todas as coisas. Ele é mais confiável do que qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. É muita tolice. O homem que não sabe nem o dia da manhã e nem exatamente o que aconteceu na sua história. Eu sou historiador, nós temos aqui um historiador e a gente sabe a discussão que nós temos no curso de História sobre se nós conseguimos realmente ou não acessar e descrever o que aconteceu no passado. É muita tolice uma pessoa que sabe dessa sua limitação levantar com altivez e dizer: nós não podemos crer na descrição de Deus acerca da origem de todas as coisas. Eu tenho uma imaginação para te dizer. Eu tenho uma teoria. E não passa disso. Agora, irmãos, isso vir de ímpios não nos assusta. Não nos assusta. Nos assusta sim, quando isso vem de crentes professos na palavra de Deus e que, constrangidos porque querem a aprovação dos homens, não estão dispostos a abraçar a palavra de Deus, mas querem pegar a palavra de Deus e misturar com um pouquinho das ideias dos homens, dizendo: não, Deus é o Criador, mas Ele fez uma evolução supervisionada. Ele não criou conforme está descrito em Gênesis capítulo 1 e 2, mas foi a evolução orientada por Deus. Aqui, irmãos, há um grande erro, porque é uma confusão da doutrina da criação com a doutrina da providência. Há um pressuposto de que Deus não tem poder para criar as coisas em ato instantâneo, dizer e criar, mas Ele precisa se conformar às leis naturais, como se Deus precisasse passar pelo processo natural para poder fazer aquilo que Ele quer. Ele é Deus. Ele criou todas as coisas. E Ele deu provas suficientes de que Ele pode até mesmo fazer com que a terra pare a sua rotação e o sol pareça estar parado no céu. Esse Deus que faz isso
Esse Deus que chama todas as estrelas pelo nome e elas obedecem, será que esse Deus não tem poder para criar tudo pela palavra? Ele precisa passar. Eu vou aqui esperar milhões e milhões de anos para completar a minha obra de criação. A gente viu hoje a doutrina do dia do Senhor. Então, dessa forma, o Shabat teria que ser milhões e milhões de anos. Não, irmãos. Não. Por essa razão, queridos, porque Deus estava lá e nós confiamos no testemunho de Deus, e é tolice confiar nessas coisas que os homens inventam, é que o crente pode dizer: eu entendo que Deus criou o mundo pelo seu poder. Ele não tem limites no seu poder. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Nós não apenas entendemos isso, irmãos, como nos satisfazemos com tal fato e não precisamos de marabalismos. Deus tem poder para criar do nada em ato único. E nesse ponto, irmãos, os demônios estão em melhores situações que muitos crentes que negam essa doutrina. No mesmo capítulo de Jó 37, o Senhor nos diz que logo após, quando ele estava lançando os fundamentos da terra, os anjos o adoravam. Dando a entender, como nós vimos na aula sobre os anjos, que os anjos eles foram criados no primeiro dia. Não fica claro na descrição de Gênesis quando os anjos foram criados, mas em Jó, Deus fala que quando ele lançava o fundamento da terra, e nós vimos quando Deus criou a terra, ele fez separação de terra seca, da água, e tudo isso, e os anjos louvavam a ele nessa ocasião. E os anjos e os demônios, que são anjos, eles creem e sabem que Deus é o Criador. Eles testemunharam Deus criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Estes estão em melhores situações que muitos crentes que insistem em negar que Deus é o Criador, conforme descrito na Escritura Sagrada, irmãos. Por isso, queridos, a frase de Anselmo é muito proveitosa aqui. Ele diz: eu não entendo para crer, mas eu creio para entender. Eu não primeiro preciso entender para crer, mas eu creio para entender. Certamente, irmãos, nós acabamos de falar que a fé e a razão não estão desassociadas. Mas o ponto aqui é que a revelação é superior à nossa racionalidade e que a razão é subordinada à revelação. O homem que não se conforma com a revelação, ele vai buscar todo tipo de explicação que se opõe à palavra de Deus para justificar aquilo que ele deseja. Mas nós temos uma outra verdade importante aqui, irmãos, que foi o que eu destaquei naquele primeiro momento. Quando ele fala, volte comigo, por favor, para Hebreus. Quando ele fala, pela fé entendemos, perceba que ele usa na primeira pessoa do plural. O que significa, irmãos? Quando ele fala pela fé entendemos, queridos, ele se inclui todos os seus leitores e agora nos inclui que estamos lendo a sua epístola. Pela fé nós entendemos. Qual é a ideia aqui, irmãos? É que essa é uma confissão coletiva da Igreja de Cristo. Essa é uma confissão coletiva da Igreja de Cristo. Irmãos, as primeiras gerações de homens, até Noé, eles criam no relato da criação de forma oral. E assim continuou depois de Noé até Moisés. E isso explica aqui, então, irmãos, o porquê que muitos povos têm relatos similares sobre a criação. Aí sabe o que é interessante, queridos? O homem é tão obstinado que ele descobre um relato de um povo na Mesopotâmia. Aí qual é a conclusão? Ao invés de fazer exatamente esse caminho que nós estamos mostrando aqui, vendo o que a palavra de Deus está falando, ele se levanta e fala, não, Moisés copiou desses povos. É tanta cegueira, irmãos. O que é que a Escritura está falando? Todos os povos tiveram origem comum. E desses povos se espalharam sobre a face da terra. Pai ensinando ao filho, filho ensinando ao seu filho, e assim sucessivamente o relato da criação. E aí nós encontramos um relato exatamente numa cidade chamada Elba, uma tabuinha que os arqueólogos encontraram com uma descrição muito similar à criação do mundo, conforme em Gênesis. Por que isso? Porque eles recebiam passando de pai para filho. Mas quando Deus, irmãos, levantou o primeiro autor bíblico, Moisés, e escriturou essa revelação, ali está a transmissão verdadeira e confiável acerca da criação do mundo. De forma que a Bíblia, irmãos, é a única fonte segura e absoluta da origem do mundo, que nós podemos confiar sem nenhuma restrição. Por isso, irmãos, novamente, o que é que você tem crido acerca desse ponto?
Você de alguma forma tem alguma reserva no seu coração acerca de ser Deus, o Criador dos céus e da terra, conforme descrito em Gênesis? Veja, eu não estou perguntando de maneira geral. Eu não estou perguntando se você crê que Deus é Criador. Porque até os ímpios creem que há um Criador. A pergunta é se você crê que Ele é Criador, nos termos que o autor está falando aqui, confiando nos fatos que não se veem, interpretados por Deus. Esse é o conceito da fé. É o confiar no que Deus diz acerca da criação. Então, irmãos, nós chegamos propriamente aqui no miolo, na essência desse versículo, no tocante ao conteúdo dessa fé. Nós vimos a unidade dessa fé, a natureza dessa fé, que essa fé é professa por toda a igreja, e agora nós vamos ver especificamente o conteúdo dessa fé. Veja o que o autor fala. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, essa fé e doutrina revelada na Escritura Sagrada, ela nos mostra 3 coisas aqui. Primeiro, o universo foi formado, ele não se formou sozinho, ele foi formado. Depois, ele foi feito pela palavra, e a relação é, as coisas visíveis vieram do que é invisível. As coisas que nós vemos hoje surgiu do que é invisível, porque Deus é Espírito e Ele é invisível aos nossos olhos. Então veja, irmãos, a primeira coisa, o universo ele foi formado. E o texto se refere aqui, irmãos, à criação como uma coisa da parte de Deus. Porque ele usa o verbo exatamente na forma passiva. O universo foi formado. Ele não foi um processo de autoformação, que Deus foi só conduzindo, foi orientando ali. Irmãos, primeiro nós criamos algo para uma coisa funcionar. Essa é a lógica da doutrina da providência. O que é a providência? É Deus conduzir todas as coisas na criação. Quando o indivíduo coloca a doutrina supervisionada da evolução, querendo botar Deus na teoria humana, ele coloca uma inconsistência. Ele cria uma inconsistência. Só pode existir providência se algo for criado. E a palavra está dizendo que foi formado por Deus de maneira passiva. A segunda coisa, irmãos, é que esse verbo formado que o autor usa, ele é usado nos evangelhos para se referir a Pedro e aos seus irmãos que estão ajeitando e construindo as redes. Ele é utilizado para dizer o processo que Deus faz de aperfeiçoar os crentes, mas também para falar sobre o fato de Deus ter eleito alguns para a salvação e outros para a condenação. Isso lá em Romanos capítulo 9. Deus ele formou alguns para a salvação e formou alguns para a condenação. Ele não está formando, ele já decretou isso. Então esse verbo, irmãos, traz a ideia exatamente de uma coisa que é feita, pontual. E aqui vem o tempo do verbo. O tempo do verbo é exatamente esse, que o autor coloca aqui no grego, de um fato que foi feito no passado e que continua até hoje com efeitos para nós. O que a criação é, irmãos? A criação é o que foi feito por Deus e cá estamos nós, ainda vivendo e usufruindo, ainda sendo chamados de criaturas. A criação não veio e sumiu. Não, Deus criou e ela continua. Nós cantamos um salmo que diz isso, que o Senhor criou, fez a sua criação para sempre. Para sempre, pastor? Para sempre. Porque o novo céu e a nova terra é o quê? A nova criação. Deus restaurando todas as coisas para que eternamente nós estejamos na presença dele, em carne e osso, em matéria. Então veja, irmãos, não foi um processo gradual de milhões e milhões e milhões de anos. Pastor, isso parece ser muita arrogância da parte do Senhor, porque eu sei que o Senhor é historiador, o Senhor não é cientista. Irmãos, eu não preciso ser cientista para poder dizer que eu confio no testemunho da palavra de Deus. Eu posso afirmar isso com toda a convicção, porque a palavra de Deus diz. O meu argumento não está sendo científico, porque isso aqui é uma pregação, isso aqui não é uma palestra. O meu argumento não está sendo, olha esse dado aqui, para você crer na Escritura Sagrada. Não, o meu argumento está sendo, olhe o testemunho de Deus e confie no testemunho de Deus. Porque toda a Escritura lida com esse testemunho dessa forma. Se você diz que Gênesis 1 e 2 é mitológico, cuidado, porque os livros históricos, os livros poéticos, os profetas, os evangelhos e as epístolas e Apocalipse citam a narrativa de Gênesis como histórico-factual. Se lá é mitológico, então todos esses pontos em todos os livros da Escritura se apoiam em mitologia. Sabe o que acontece, querido?
a sua fé na Escritura cai, porque é mito. Estão percebendo, irmãos, como que é essencial isso que o autor dos Hebreus está falando? Ou pela fé entendemos que o universo foi criado pelo poder da palavra de Deus, ou nós não colocamos a nossa fé no canto correto. Ou nós não colocamos a nossa fé no canto correto. E aí ele fala, irmãos, que esse mundo foi formado pela palavra. É impossível nós lermos isso, que o universo foi formado pela palavra de Deus e não vir o eco de Gênesis 1 e 2. Quando nós vimos o refrão de 21 vezes Deus repetindo, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Pela palavra o mundo foi formado. Sabe qual a diferença, irmãos? Qual a dificuldade de se crer na palavra poderosa de Deus, que ela tem poder para criar? Qual é a dificuldade, irmãos? Esse é o testemunho da Escritura. Vamos ver alguns textos aqui rapidamente, por favor, abra comigo. Rapidamente, vamos. Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, versículo 6. Os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca os exércitos deles. Agora o versículo 9, por favor. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Esse salmo também é mitológico? Não. O salmista está tomando um fato histórico, a confiança dele no testemunho de Deus. Agora veja o profeta, Jeremias, por favor, Jeremias, capítulo 27, versículo 5. O Senhor dos Exércitos falando por meio de Jeremias. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àqueles a quem for justo. Veja o capítulo 32 do mesmo livro, 32, versículo 17. Capítulo 32, versículo 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Veja o uso que o Jeremias está fazendo, irmãos. Ele criou o mundo por poder, com o seu grande poder. Qual a conclusão de Jeremias? Rapaz, se esse Deus criou esse mundo com a sua palavra e com o seu poder, o que é que esse Deus não pode fazer? Mas quando os crentes, eles querem diminuir esse poder de Deus para dizer que eles precisam colocar as teorias humanas, eles estão diminuindo o poder desse Deus. Ainda, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 19, versículo 4. Capítulo 19, versículo 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher? E disse, por esta causa deixará pai e mãe e se unirá à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmão, sabe que capítulo Jesus está citando aqui? Gênesis 2, a criação no 6º dia. O nosso Senhor está citando um mito? Irmãos, é extremamente angustiante e revoltante ver que ainda existe esse tipo de coisa no meio da igreja. Isso é absurdo, irmãos. Afirmar e reafirmar junto com os ímpios tal ideia. E se não ficou claro, abra por favor Colossenses, capítulo 1, versículo 14 e 15. Nós já lemos esse texto, mas vamos ler novamente. Colossenses, capítulo 1, versículo 14 e 15. Versículo 16, na verdade. Pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Por meio dele quem? Por meio de Cristo. E o que é que Cristo é? A palavra encarnada. 1 Pedro, irmãos, o último texto, 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos fora evangelizada. Irmãos, toda a Escritura Sagrada atesta, primeiro, Deus criou o mundo pela palavra do seu poder. Segundo, essa palavra é poderosa, ela é firme, ela é eterna. Por isso, queridos, se Gênesis é um mito, então todas as demais partes da Escritura Sagrada são mitos. E sabe por que nós acreditamos em Gênesis 1 e 2, irmãos? Conforme o autor dos Hebreus diz que a verdadeira fé faz. Porque assim creram o Senhor Jesus Cristo, os profetas e os apóstolos. Muitas vezes, irmãos, pode parecer difícil crer naquilo que a Escritura Sagrada fala. Mas é o meio mais confiante que nós temos quando todo mundo é cego e apenas um tem olhos, que é o nosso Deus. Você confiar nas teorias humanas sobre a origem do mundo é você ser um cego sendo guiado por outro cego. Mas você confiar no relato do Deus que fez todas as coisas é você realmente ver. Por isso, queridos, não deveria ser difícil para o povo de Deus crer que Ele criou tudo pela sua palavra poderosa. Se você crer que Ele criou tudo por sua palavra poderosa, você não vai ter dificuldade nenhuma de crer que Ele abriu o mar vermelho. Mas se você crer que Ele teve dificuldade em criar o mundo, você vai ter que procurar uma explicação natural do porquê que o mar vermelho não se abriu. Ele deu uma recuadazinha. Irmãos, tem gente nas igrejas falando isso. Se você não tem dificuldade de crer que Ele criou o mundo pela sua palavra poderosa, você não vai ter nenhuma dificuldade de crer que Ele gerou um homem no ventre de uma virgem sem relações sexuais e sem pecado. Você não vai ter dificuldade alguma de crer que Ele ressuscitou dos mortos um homem. Novamente, é por isso que a primeira coisa que o autor dos Hebreus coloca aqui é: nós cremos que Deus criou tudo pela sua palavra. Pela sua palavra. Queridos, comumente, os que negam então Gênesis 1 a 2 caminham no sentido de duvidar das demais coisas, procurando motivos naturais e coisas para dizer que a Bíblia é verdadeira ou não. Quando o nosso caminho deveria ser: nós confiamos no testemunho. E por último, queridos, o autor então deixa claro que o mundo foi criado, isto é, o que é visível do invisível. Essa é a ordem e a fonte de tudo. O que é visto aos nossos olhos foi criado do invisível. Exatamente, irmãos, para não deixar dúvida. Deus não criou o mundo de uma matéria pré-existente. Deus não criou uma matéria amorfa e então deixou ela sozinha se formando. Não. O invisível criou o visível. O que nós vemos veio daquilo que não se vê. Como um comentarista chamado Douglas Gutierrez, ele diz: se a explicação fosse restrita a fenômenos que podem ser testados, nenhuma fé seria necessária. O invisível seria automaticamente excluído, porque somente as coisas que podem ser vistas seriam consideradas como dados válidos. Mas se o mundo veio do invisível, como é que o homem quer provar em tubo de ensaio a origem do mundo? É por isso que começa pela fé. Nós entendemos que o mundo foi criado. A fé, irmão, simplesmente toma como certo e base para toda a investigação do mundo que um poder invisível foi a causa eficaz de formar o mundo. Deus criou o mundo do nada. E essa era a ideia, irmãos, que não era muito aceitável no meio dos gregos. Se você for parar para ver a mitologia grega, é uma confusão para explicar a origem das coisas. Os gregos não aceitavam isso. Sabe o que acontece ainda hoje? O nosso mundo ainda não aceita. Sabe por que o homem não quer aceitar que há um Criador que criou todas as coisas do nada? Porque se há um Criador que criou as coisas do nada, esse Criador tem direitos sobre a criação. Esse Criador diz o que essa criação tem que ser e fazer. Mas os homens não querem se submeter. Por isso que eles fazem? Eles negam a criação. Terrível coisa é, irmãos, professos na palavra de Deus caminharem ombro a ombro querendo negar a criação. O que está no coração dessa pessoa? Está exatamente o mesmo desejo do ímpio de se ver longe da autoridade desse Criador e desse Senhor. Qual é a implicação de tudo isso, irmãos, que o autor está falando?
é que há uma diferença entre a fé que o crente tem na criação, a fé verdadeira que o crente verdadeiro tem na criação, e a fé genérica que os homens ímpios têm. Sabe por quê, irmãos? Porque os idólatras, em suas falsas religiões, eles atribuem a criação aos seus deuses. Não se engane. Eles atribuem a criação aos seus deuses. Você poderia falar, pastor, os idólatras também são criacionistas. Para lá. Eles atribuem a criação aos seus deuses, mas o que o autor está falando aqui, novamente, não é uma fé genérica numa criação genérica. É uma fé colocada sob os testemunhos dos fatos de Deus revelados na Escritura Sagrada. Essa, irmãos, é a grande diferença entre o ímpio, que diz crer que Deus criou o mundo, e o crente, que crê exatamente conforme a Escritura diz que Deus criou o mundo, irmãos. A diferença está exatamente que essa fé é colocada no relato de Deus, porque as mentes humanas são cegas e elas não chegariam lá sozinho. Nenhum conhecimento, irmãos, não é um conhecimento que se chega pela investigação, desprezando desde o início a revelação. Mas para se crer na criação, nós precisamos começar desde o princípio pela fé, e aceitar o ato criador de Deus por meio da fé somente. Crente, se durante toda a sua caminhada como um cristão, você se sentiu balançado, você se sentiu inútil porque você tinha professores na sua escola, na sua faculdade, pessoas ao seu lado que insistiam em dizer para você que o mundo não foi criado conforme está em Gênesis, hoje Deus está te chamando a silenciar essas vozes e ouvir o testemunho dele. Se você hoje tem sido tentado a querer conciliar o testemunho dos homens com o testemunho de Deus, o Senhor hoje está te chamando a parar com isso e confiar no seu testemunho, porque essa marca é essencial para a verdadeira fé. Pais, vocês não precisam ter medo de ensinar algo para os seus filhos que não seja científico. Ensine aos seus filhos que Deus criou o mundo pela palavra do seu poder. Não coloque isso de uma maneira inferior. Filho, não, tem isso aqui, né, que a ciência fala, mas a Bíblia... Não, ensine na autoridade de Deus. Filho, é isso que a palavra de Deus diz, e tudo que os homens falarem contrário a isso é mentira. Deus criou o mundo do nada, pela sua palavra. Não percamos, pais, os nossos filhos, porque tudo começa aí. Se ele não tem um Criador a quem prestar contas, para que ele precisa de um Redentor? Igreja, guardemos o coração, como nós vimos hoje no momento da revelação da vontade de Deus, naquilo que nós recebemos dos profetas e dos apóstolos, irmãos. E concluindo, um comentarista, Kistemark, ele diz: o homem moderno se recusa a aceitar a narrativa da criação registrada em Gênesis. Para ele, o ensino da evolução resolve os problemas e responde às questões. Como essa doutrina, isto é, a evolução, é o substituto da narrativa bíblica da criação, do homem que rejeita a Deus e a sua palavra. Contra a descrença, o cristão firmemente mantém a sua fé. Ele ensina com confiança a narrativa da criação do Deus que se revelou na criação, ou melhor, que se revelou na Escritura, sem necessidade de fazer adendos, correções, complementos e sincretismos com teorias da imaginação e filosofia humana. Pela fé, irmãos, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor é o nosso Criador, e nós cremos, Senhor, no Teu testemunho acerca da nossa origem. Nos dá fé, Senhor, para quando formos tentados e provados, nós possamos confiar no Senhor. Que seja mentiroso todo homem e verdadeiro o Senhor em Tua palavra. Nós cremos que o Senhor é nosso Criador, e que o Senhor não é como um engenheiro que parece fazer um prédio sofisticado, dizendo que construiu uma base falsa, não verdadeira, mitológica. Mas o Senhor construiu uma base verdadeira, sobre a qual o Senhor construiu a providência e a redenção. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.